Olá, esse é o Vida Loucamente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, anfitriã desse podcast, e hoje eu tô feliz demais da conta com essa sala cheia. Hoje tem muita mulher aqui, não toda, cada uma, nós. 5, dezenas, centenas. Então, bora abrir essa roda, puxa a cadeira e vem com a gente. Porque eu tô aqui com a Kelly Kriefer. Oi, Kelly. Oi. Falei no ritmo da Andréia. Gente, Mariana Maioline. Oi, Mari. Olá, pessoal. Gláucia Vandervelt. Oi, obrigada, gente. Gláucia. Imagina. Andréia Quaresma. Oi, Andréia. Ai, gente. E também a Thalita Braga, né, que está aqui representada. São mulheres que abrem a casa para contar a própria história com uma força visceral. Mulheres que se fecham no cárcere para ouvir histórias que foram caladas por uma força brutal. Mulheres que se abrem e que dividem o palco para que outras se abram e para que nossas vozes se multipliquem numa força estranha, também chamada mulher. Essas mulheres atrizes compõem a Companhia de Teatro Zula e eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, como eu já falei com elas. O pessoal que acompanha aí sabe que eu já falei de vocês várias vezes aqui no podcast. Então, falei desde a primeira temporada, a gente está aqui na 5ª e esse encontro era para acontecer agora, mas eu espero que aconteçam em muitos outros momentos, que quando eu falo assim que a gente tem aqui centenas de mulheres é porque vocês ouviram, vêm ouvindo e seguem escutando muitas mulheres e vão trazer um pouquinho disso para cá. Então sejam bem-vindas, fiquem à vontade. A casa é nossa, essa aqui também pretende ser uma casa aberta, um lugar de contar histórias, né? Um lugar de... Eu faço minhas perguntas aqui e é muito gostoso estar com vocês. Aí a gente vai começar assim, contando a história da Companhia de Teatro Zula. Então, a Andréia começa pra gente e aí a gente vai entremeando aí as histórias de cada uma e as chegadas de vocês. Bem, primeiro agradecer também, né? Porque é muito legal para nós estarmos aqui, assim. É sempre bom a gente lançar para todo mundo, para todas as pessoas, o nosso trabalho, né? Quais são os nossos projetos. Então, muitas graças. Bem, a história da Zula começa há mais de 10 anos atrás, quando... Antes disso, eu queria falar que eu e Thalita, a outra componente do grupo, nós somos amigas, assim, de 1000 anos. A gente se conheceu no curso de artes cênicas, quando a Thalita tinha 19 anos. E a gente trabalhou antes da Zula em algumas comédias, a gente fez alguns trabalhos juntas. E, num determinado momento da vida da Thalita, ela entendeu que ela queria fazer uma coisa mais, assim, autoral. Sim. E a gente conversou sobre isso. Ela, agora eu quero fazer uma coisa muito... que eu esteja desejando. Porque quando você trabalha em produções de outras pessoas, você vai no fluxo, né? De um texto que já está pronto, de um texto que pode até ser criado junto com a equipe, mas não é aquilo que você estava pensando em falar, né? Uhum. E aí, conversando com a Thalita, nós juntamos algumas pessoas para poder pensar qual seria esse trabalho autoral, até que nós chegamos a história que era da vida dela. Sim. Né? Aconteceu com a mãe dela, a Rosângela. E aí nós resolvemos entendemos que a gente já tinha a história pronta. Sim. Não precisava de procurar. E aí... Como é uma história de uma mãe que abandona os filhos, que foi até o mote da nossa... Nós fizemos uma cena curta. A primeira coisa que nós fizemos foi uma cena curta no Galpão Cine Horto para contar sobre... A gente não tinha como contar a história da vida da Rosângela. Sim. Até porque é uma delicadeza do teatro documentário, né? Você, quando vai contar algo de uma pessoa, não é só dela, envolve várias outras, né? Então, a gente resolveu contar a parte da vida da mãe da Thalita em que ela esteve na rua. Uhum. Não teve antes, nem teve depois. A gente contou isso. Então, nós fizemos uma cena curta que se chamou As Rosas no Jardim de Zula. A cena curta foi vencedora do Cena Curta e aí nós montamos o espetáculo. Então...
Foi assim que a Azula começou. A gente começou querendo fazer um trabalho autoral baseado em história real. E como a gente não tinha conhecimento de como fazer teatro baseado em história real, porque não era uma coisa que a gente tinha muito aqui, a gente começou a pesquisar isso. Na época, hoje não. Hoje tem muito, sim. Mas na época não era tão comum. Então a gente começou a ler algumas pessoas. A gente teve a referência do Marcelo Soler, que era um cara que falava um pouco sobre o teatro documentário. A gente foi assistir espetáculos. Janaína Leite, lá em São Paulo, que ela fez um espetáculo falando sobre o fim do casamento dela. Se eu não me engano, chamava Festa de Casamento, não é? Festa de Separação. Festa de Separação? Pois é, ela colocou em cena com o ex-marido essa história. Aí a gente começou a pesquisar e assistir, e aí chegamos no As Rosas do Jardim de Zula. Então, a Zula começou... Zula, tudo é Zula, né, gente? As Rosas do Jardim de Zula, Zula Companhia de Teatro. A Zula é a avó da Thalita. Eu ia perguntar se a Zula era a mãe, Rosângela, Zula, é a avó. A avó, porque a mãe da Thalita, que é filha da Zula, tinha 1 ano e 8 meses quando a Zula morreu. E aí o avô da Thalita se casou de novo, a Zula foi esquecida, ninguém falou mais sobre ela. E aí, quando a Thalita fala Zula, eu falei, nossa, que nome lindo, Zula. E aí, então vamos pôr o nome da companhia de Zula? Ela, então vamos. Então, eu cheguei na Zula, éramos eu, Thalita, o Cristiano Araújo e o André Veloso. Então, nós fizemos 2 espetáculos com essa turminha. Que foi? As Rosas do Jardim de Zula, e depois a gente montou Mamá. Tá. E aí, quando as meninas chegaram, já era o 3º espetáculo, Banho de Sol. Sim. Aí, antes de contar de cada um, a gente vai voltar, eu tenho já um tanto de perguntas, mas vamos apresentar, né? Aí bom. Chega essa maravilhosa. Isso. Então, eu coordenava e coordeno, né, o Núcleo de Pesquisa em Teatro para Educadores, lá no Galpão Seniorto, que eu sou professora lá, eu e a Kelly somos professoras lá há muito tempo. E a Thalita se inscreveu, né, nesse núcleo para pesquisar, e a gente faz pesquisa sala de aula, né, o teatro na sala de aula. E no módulo 2, cada participante tem que apresentar uma proposta de pesquisa, onde vai desenvolver algum projeto, alguma proposta com alunos, e, enfim, em lugares diferentes, né? Lugar de educação, assim. E aí ela trouxe a proposta de levar para a penitenciária. Ela falou, eu queria pesquisar a penitenciária. Eu tinha tido uma experiência em Neves, em Ribeirão das Neves, uma experiência anterior, que eu comentei e falei sobre ela no núcleo, né, para as pessoas que estavam lá. Experiência com o teatro. Com o teatro dentro da penitenciária lá em Neves. E aí, a partir disso, ela falou, então acho que eu queria desenvolver na penitenciária uma proposta, a gente dar aula de teatro, uma iniciação teatral dentro da penitenciária. E aí, sim, a gente começou, né? E o projeto foi até novembro, assim, de setembro a novembro, ela fechou, a gente entrou na penitenciária, a Kelly também foi chamada, né? Foi convidada, assim, para dar aula junto. E aí a gente entrou, ela fechou o projeto, apresentou a proposta no final do núcleo, mas a gente ficou com aquele desejo, assim, vamos dar continuidade? E tinha espaço para isso lá dentro, né? E as meninas pediram para a gente continuar. E aí no ano seguinte, a gente continuou por nossa conta aí. Sim, já sem a proposta do núcleo, sem nada, né? Mas aí pela Azula mesmo, assim. Pela companhia, pela Thalita mesmo, né? Sim. Que queria desenvolver esse trabalho lá. E aí eu fui chegando. Já está aí há um tempão, né? Sim. Também falando, são quase 15 anos, né? Esse ano está fazendo 14. 14 anos. Aí aqui isso foi em 2016. Banho de Sol 2016. O Núcleo de Pesquisa 2016, Banho de Sol 17. Mas estreamos em 19. 18. A gente entrou na penitenciária 16, 17. Ai, quero contar essa história. Quero contar, não quero ouvir. Contar como é que foi. E aí, Kelly? Então, Kelly também professora do Galpão? Sim. Eu sou professora também nos cursos livres do Galpão Seniorto, junto com Glaucia. Mas o meu encontro com Thalita é na UFMG. A Andréa falou, né, que elas foram colegas de turma, né? Primeira turma, né, Déia? Primeira turma, foi.
da UFMG. Eu entrei na 3ª turma, então a gente se conheceu lá eu fiz bacharelado em interpretação teatral e licenciatura em teatro. E, enfim, ficamos amigas, fazíamos várias viagens assim juntas como amigas, assistia os espetáculos dela, ela assistiu os meus espetáculos, e aí um dia, na missa de 7º dia do meu pai, ela me contou sobre esse projeto. E eu falei, vamos embora. Sempre atuo no teatro, no cinema, também sempre dei aula, assim, dou aula desde o bacharelado, primeiro período, assim. Tenho um desejo muito grande e acredito demais na arte teatral enquanto transformação do ser humano, a possibilidade de trabalhar o senso crítico, de olhar essa casa-corpo, essa casa-bairro, país, mundo e questionar sobre isso, né? Assim, o teatro, ele faz isso. Então, fomos... Gláucia falou um pouco, né? Assim, mas Thalita me falou de uma pergunta, assim, que me atravessou muito, assim, que foi mote da nossa pesquisa na penitenciária. Pode a arte possibilitar momentos de liberdade para mulheres em situação de cárcere? Nesse espaço com corpos aprisionados, né? Como pode a arte teatral operar nesse espaço que é avesso à criatividade, à integração, à sensibilidade, né? E esse processo trouxe muitas perguntas, assim, foi muito atravessador, assim, e transformador, assim, acho que para as artistas que nós somos hoje, assim. As aulas que a gente dava eram muito atravessadas por quais são as possibilidades de liberdade aqui entre nós. E o teatro foi se revelando ali como esse dispositivo que muda o espaço, porque foi levando outras possibilidades de código, né? O espaço cênico, ele deu a possibilidade de criar outra gestualidade. Aquelas mulheres começaram a poder gritar ali, elas puderam olhar nos olhos, se abraçar, cair e levantar. E isso foi reverberando na gente, e a gente, então, seguiu, vamos fazer uma peça aqui, porque até então, o projeto era para esse... Era o que? Era um projeto de aulas de iniciação teatral durante um ano. Não era uma pesquisa, não era um trabalho, era vocês... Um trabalho voluntário. Como professoras, também temos essa curiosidade, Thalita, vamos lá, queremos entrar nesse lugar e olhar, né, para esse sistema. A verdade, assim, a Thalita sempre trouxe a ideia, a Andréa falou ali, né, que começou com a mãe dela, a história de uma mulher que saiu de casa, e tem um tabu muito grande, assim, né? É normal os homens saírem de casa, mas... uma mulher, né, que abandona seus filhos, e aí ela conta essa história, não falando só da mãe dela, mas de milhões de outras mulheres. Então, por isso, o desejo também de dizer dessas mulheres invisibilizadas, dessas mulheres que estão ali, que são reduzidas ao crime, né? Assim, e a nossa pergunta para elas era, tudo bem, vocês estão aqui porque vocês cometeram crimes, mas o que mais? Qual a história de vocês, né? Trabalhávamos expressão corporal, pele, osso, músculo, memória, sensações, quais são as histórias que vocês gostariam de contar, que música você quer ouvir na aula de teatro, qual que é o seu sonho? E isso fez aquele corpo reduzido ao crime, cabeça baixa, mão para trás, sim senhora, perceber que, olha, eu sou uma pessoa, eu posso, porque ali dentro, né, é um espaço muito restrito ali também, de condição alimentar, sanitária, elas são reduzidas àquilo, então é uma máquina do abandono. E o teatro trouxe essa possibilidade de olhar no olho, de se sentir humano e falar assim, não, eu posso recomeçar. Né? Assim, aí, enfim, eu sempre falava, né, que era um teatro de guerrilha que a gente desenvolvia ali dentro, porque... num espaço onde tudo é restrito, o teatro ele se torna um grito. E a gente, o nosso desejo grande ali era que elas tivessem um mínimo de dignidade para existir. Para existir, mesmo que fosse, né, dentro daquele espaço. Enfim, assim, já estamos falando do banho de sol, né? Assim,
Porque também é tão interessante, assim, porque o espaço ali dentro, ele pedia um outro tipo de teatralidade. Fora do teatro roteirizado, os planos de aulas que a gente fazia, eles se diluíam ali dentro, porque muitas vezes o que era importante era a gente estar de mãos dadas, escutando história, era comer coxinha, tomar refrigerante. Quando conseguia, né? Que você entrasse ali, né? Que vocês contam essa história também. Tem as dificuldades de entrar, mas assim, porque tem as restrições, né? A gente não conseguiu entrar com bolo de chocolate, mas a coxinha entrou, o refrigerante entrou. O brigadeiro assim, entrou. Nada nos fez desistir, né? Sim, assim, sim. E o que é possível escuta, vai né? entrar. Essa abertura para escuta. Ai, espera aí que eu vou querer ouvir Mari. Então, aqui na Azula eu sou Mari. A Rebeca vai entender isso, porque eu falo disso em casa, né? Sim. Dos vários nomes. E eu já conhecia as mulheres da Azula, conhecia Kelly, Andréia, Thalita, assim, de saber quem era na cidade, mas a gente não tinha proximidade. A pessoa que eu tinha muita proximidade é a Gláucia, que a nossa história é linda. A Gláucia foi minha professora da escola. No ensino fundamental e no ensino médio. Gente, né? privilégio. Muito, maravilha, Nossa. né? E no momento em que, inclusive, decidi que essa seria minha vida, meu desejo, minha profissão, né? Sim. Mas ela me dava aula de teatro na escola, saímos da escola, ficamos um tempo sem se encontrar, e aí fomos convidadas para fazer uma peça juntas num grupo de teatro, no grupo Espanca. Sim. E aí a gente se reencontrou ali, e depois a gente nunca mais desgarrou. Gente, como é que desgarra? Nunca mais desgarramos, aí criamos um coletivo juntas, com outras pessoas, mas fizemos muitos trabalhos juntas e muita amizade, vida. E aí no ano em que a Thalita fez o núcleo, eu fiz também. Eu estava querendo... No galpão. Eu era uma das integrantes lá do núcleo. Eu estava querendo... Eu tinha dado aula muito pouco, assim, tinha dado pouco tempo de aula, logo que eu formei, e depois fui trabalhar com produção cultural. Nessa época, eu estava querendo... Eu não queria mais fazer produção cultural. Eu falei com a Glau, nossa, Glau, eu acho que eu quero dar aula, mas como que eu começo agora, assim? E aí fui fazer o núcleo, com várias pessoas que davam aula e tal. E aí, no final do núcleo, a Thalita apresentou o projeto que ela tinha feito na penitenciária. Eu fiquei assim, meu Deus. Porque o seu projeto foi de direção, né? Você acabou dirigindo o grupo de professores. O núcleo. Foi bem legal também. E aí, eu fiquei assim, eu falei, gente, como é que eu não entendi antes que ela estava fazendo isso? Nossa, queria ter me aproximado. Mas eu acho que também não é muito meu perfil. Você acha que eu não falaria, eu quero fazer isso? E aí a Glau me falou que elas iam continuar com o projeto depois do núcleo, que já tinha falado de mim lá no grupo, né? E aí... Eu já tinha falado. Que você tinha falado de mim lá na Azula. E aí, eu não sei, a gente foi fazer uma conversa e eu marquei isso pra mim, assim, porque foi um momento em que eu consegui colocar meu desejo, assim, na roda, sabe? Sim. Eu fui, tipo, cara de pau pro meu jeito de ser. Eu falei, deixa eu ir lá com vocês? Falei, eu não tenho experiência de dar aula, eu posso fazer, tipo, um estágio. Eu observo, eu faço o que precisar e tal. E aí, né, o trabalho da Azula, isso, assim, que, né, que a gente fica falando do feminino, nós temos homens no grupo também, mas tem algo ali que é desse lugar do feminino, que é essa abertura e essa escuta. Então, logo que eu cheguei, eu estava me colocando nesse lugar, assim, deixa eu lá ver vocês dando aula, né? Vocês têm muita experiência, acho que isso vai me ajudar. E eu fiquei muito impressionada com o resultado que elas tinham, que a Thalita tinha compartilhado lá no núcleo, desse primeiro momento que elas estiveram lá. Mas aí, logo para a minha entrada, o pessoal já tinha um material grande, assim, dos relatos que as alunas faziam lá dentro. E aí eu já consegui propor uma ação, que aí a ideia era que a gente fizesse uma exposição no hall da penitenciária, com esses relatos dela. E aí eu dei uma ideia de
que a gente fizesse uns origamis, que tinha uma história assim, depois as pessoas, quem não foi ver Banho de Sol vai ver, para saber mais dessa história. Sim. Mas então eu já cheguei podendo propor alguma coisa. Então o meu primeiro dia lá, né, era uma coisa simples, mas eu tinha que ensiná-las a fazer os passarinhos. Então a Zula já começou abrindo toda essa porta assim para eu entrar. Né? Se eu cheguei lá falando que eu não tinha experiência em dar aula, ali o coletivo me ouviu para dizer assim, mas então o que você vai trazer para cá? E ali a gente juntou e ficamos muito amigas, família Zula, e vida e arte, e chororô, e bobajada, risaiada, né? Tiveram filhos, neta, e comida, muita comida. Que tem muito humor, né? Vocês estavam falando aqui antes. Também, gente, para fazer o que vocês fazem, você tem que rir muito para aquela entrega ali que a gente vê, né, no palco. Então a gente podia voltar, vamos retomar essa história por um outro ângulo agora, talvez, ou por um outro aspecto, que é o de cada peça, que eu fiquei pensando aqui. Vocês começaram ouvindo outras pessoas, né, e ouvir não qualquer outra pessoa, porque eu ouvi a mãe, né, que experiência forte essa, né, de ouvir a mãe, depois ouvir essas outras mulheres também, numa situação de muita vulnerabilidade, de invisibilidade mesmo, caladas, né, encarceradas, né, literalmente. Mas depois vocês foram se ouvir, né? Que aí vem o casa. E não só se ouvir, mas abrir também para que a gente que vai assistir também seja acolhido ali, inserido de alguma forma, de uma forma tão potente, assim, tão forte, né, nas cenas, que não tem como não falar é comigo, né? Isso aqui é comigo. Isso me diz respeito também, muito, né? É meu também, essa história. E o impacto disso, de vocês se colocarem com essa forma tão verdadeira, né? Eu acho que a gente podia fazer assim, então. Primeiro eu queria perguntar, a turma que não é do teatro, muita gente... o teatro está sempre presente aqui, a literatura também, porque aqui a gente fala de saúde mental, né? Falar de saúde mental é falar de acesso a direitos, né? É falar de liberdade, é falar de vida, falar até de psicologia e psicanálise. Até disso, né? Então, assim, a cultura está presente desde o início. Aí quero aproveitar, então, vocês aqui para a gente mandar um beijo para a Ju Saúde Barreto, que é minha parceira aqui no podcast. Na temporada 4, ela ficou comigo, né, em todos os episódios. Nessa não foi possível, ela está com muitos compromissos. E quero deixar também um registro aqui, meu beijo carinhoso, porque o avô dela acabou de falecer. Tem 2 dias, ele ia completar 107 anos no final do ano. E um querido, assim, eu não conheci, mas eu falo que eu o conheci através da Ju. Ela traz muito isso, né, esse respeito e traz com ela essa sabedoria de quem veio antes. Então, beijo, Ju. E Cris Barreto também. Mas é isso, é porque ela queria muito estar aqui com vocês e ficou muito... né, triste, assim, de não ser possível, mas ela está em outro projeto no Rio. E eu tô com a Ju também, né, na produção dos Sapos e Afogados, também falando sobre saúde mental, mas eu fiquei até fazendo esse paralelo e pensando, né, a Kelly está falando aqui da arte, da presença, a força do teatro, né, para a vida, para a transformação. Eu vejo lá num aspecto, né, que é o pessoal da saúde mental mesmo, é como eles se nominam, né, se nomeiam como atores loucos, né? Então, qual que é o efeito da arte ali para aquelas pessoas mas aqui para a gente também, né, para vocês como atrizes, mulheres ousadas que se colocam ali, né, e no meu caso para quem vai ser impactado por essa arte, né? Então são muitas formas de escuta que são propostas, né? Então é isso, aí eu queria ouvir isso. Primeiro perguntar, só de uma questão técnica, assim, o que é uma cena curta, que eu anotei aqui? O que é uma cena curta no teatro? O Galpão Cinioso tem esse projeto, né, que é o Festival de Cenas Curtas. Você faz uma cena de, no máximo, 15 minutos. E todo ano tem, é um projeto competitivo, assim, né? Que as pessoas se inscrevem. E apresentam, não sei se são 4 ou 5 cenas por dia. É voto popular, é a plateia que vota. A melhor cena da noite. É um projeto muito importante, assim, na formação de milhares de artistas, né? Muitos até grupos, hoje, assim, né? Nós começamos lá. O Espanca começou lá também com experimentamos muito, né? Assim, é um lugar de experimentar ali. Inclusive, essa semana começa, tá, gente? Exatamente. Dia 4 a 14, terça. Do dia 9
9 a 14. Terça a domingo. Exatamente. Tá, aí semana que vem. É aberto, então? Aberto, os ingressos já estão sendo vendidos. vendidos. E tem o passaporte que você pode comprar para todos os dias e mais o ingresso da festa, que no sábado tem uma super festa depois da última. E vem gente de fora também. E cenas do Brasil inteiro, do assim, é muito legal. É muito bom. Maravilhoso. Que legal, que bom divulgar. Atentos. Isso aqui, atentos, delícia. Então, aí tá, e a gente vai então pro teatro documentário, que aí eu acho que a gente entra nessa escuta aí, né, nessa vida real ali na cena. Sim. O que caracteriza o teatro documentário e o que ele tem de diferente? Se a gente for pensar assim que a arte imita a vida, é outra coisa, né? Aqui é a vida. Como é que é isso? Eu acho que só começando aí do contexto da história da Azula, né? Assim, já ouvi muitas meninas contarem isso, assim, quando elas começaram a fazer se juntarem nesse coletivo, vamos falar de outras histórias. A Thalita fala muito assim que ela fazia teatro comercial, muito pega as peças prontas, e elas tinham uma vontade grande de trazer uma coisa que atravessava elas. Então descobriu essa história da mãe, assim, e a Thalita sempre contextualiza isso na fala dela, né, que é um momento no Brasil em que o teatro documentário ele não era tão pulsante, que hoje tem, né? Sim. Teatro documentário, teatro autobiográfico, né? Autobiografia em cena, escrituras performativas, autoescrituras performativas, teatro real. E aí, então, elas começaram muito pelo desejo, vamos contar essa história, porque essa história da minha mãe, ela não está dizendo só da minha mãe, ela está dizendo de várias outras mulheres. E aí elas foram entendendo esse teatro documentário, fazendo, né? É muito bonito a maneira que elas contam e diz exatamente como é o teatro documentário, assim. Elas foram entendendo que não é só contar a história delas, que elas expõem outras pessoas. Espera aí, como que eu posso lidar com isso? Então, é um tipo de teatro que você tem que ter muito cuidado, né? Com o que você está manipulando, porque você está sempre expondo outras pessoas, né? Que fazem parte da sua história. Teatro documentário é um teatro onde você parte de um dispositivo de algo real, de uma história real, de um documento, de um objeto real. E ali você vai traçando essa história, assim. Tem muitas pesquisas, né? Assim, uma pessoa que a Andréa citou, que é a Janaína Leite, assim, que eu também estudei muito, assim, porque toda a pesquisa dela, ela começou com Festa de Separação, mas aí tem vários outros espetáculos. Ela fez sobre depois, o pai também, a gente assistiu. Fala sobre o pai dela, inclusive no livro dela tem como objeto também de pesquisa as rosas no Jardim de Zula, também ela traça uma pesquisa sobre os espetáculos teatro documentário no Brasil e alguns ela seleciona e vai falando ali como se deu essa pesquisa. Mas tem os dispositivos, né, ali que traça assim, um pouco esse teatro documentário. A gente foi entendendo essa coisa do documento mesmo, né? Sim. Quando a gente está contando, inclusive a Thalita faz essa pergunta nas Rosas do Jardim de Zula. Faz diferença para vocês assistirem um espetáculo que é parte do real? Aí começa um bate-papo assim, com a plateia, assim, tem essa abertura. Vocês fazem muitas perguntas, né? Nas peças, aqui, pensando, tem uma cena. O processo criativo também é muito cheio de perguntas, inclusive do teatro documentário, que é uma pergunta muito importante que tem, assim, eu vou contar a minha história, mas isso não é um deleite sobre a minha história. O que isso tem a ver com o mundo? Como que eu implico o outro? Isso faz sentido para o outro? Também, né? Provocar. E uma questão de como você representa ali o coletivo também. Você não está falando só de você, né? Assim, o outro é sempre... É sempre muito importante, assim, nessa história que a gente conta. Me perdi aqui, mas você falou uma coisa que eu... de contar as nossas histórias, que te tocou. Eu esqueci, depois eu volto. Deixa eu pegar, então, das perguntas. Né, aqui, o podcast tem tratado sobre essa coisa do feminino. Sim. E aí, eu acho que o lugar das perguntas, na Zula, tem a ver com esse lugar de não ter que ter resposta para tudo. De não estar tudo amarrado, de não estar tudo fechado, de não saber tudo, de que a gente precisa dividir para conseguir construir as coisas. O que a gente faz com isso, né? Com esse não saber. Exato.
Exatamente o que eu ia falar, porque esse espaço, essa pergunta também vem de um desejo de deixar um espaço para o espectador, para que ele também crie a própria história. Então, quando você falou assim, eu escutei as histórias de vocês e de repente eu estava pensando em mim, é muito bonito isso, assim, e gostoso. No teatro documentário, várias vezes quando as pessoas se emocionam e eu em cena chorando e de repente a pessoa começa a chorar, eu penso, olha, ela está escutando a própria história. Pronto, fiz o meu papel. Então, assim, você conta a sua história para que as pessoas se contem também, revisitem as suas histórias para poder também sair da moldura e contar de jeito diferente, para que saia, né, do padrão, da repressão, enfim. E isso exige uma demanda, né, assim, uma delicadeza, né? Porque aí eu fiquei lembrando do Casa, né, do espetáculo Casa, e eu já pulei, né, já adiantei, porque ainda tem uma marca. Como é que a gente faz? A gente vai aqui ou a gente vai na sequência? A gente vai do jeito que tinha. Vamos a partir das suas perguntas. Delícia. Então, pois é, porque eu fiquei com a Mari lá na sala, né, e foi tão gostoso aquele dia, né? Do Casa, né? Porque foi no Casa, o espetáculo Casa, e eu cheguei, eu já tinha assistido, acho que há uns 2 anos. Onde? Eu assisti lá no Lagoinha. Como é que chama aqui? No mercado... Agora, Mercado tempo. Foi, sala foi. Eu tinha assistido lá na Fazendinha, que chama outra casa, aquilo lindo demais lá também. E esse agora é qual centro cultural? Vocês têm que voltar logo. É o Meralino Alves, lá na Lagoinha. Na Lagoinha você não tava. Eu tô falando porque, gente, eu amo os nossos projetos nos centros culturais. Assim. Não, é maravilhoso. Eu amo fazer teatro porque a gente vai nos centros culturais, a gente vai nas comunidades, assim, a Casa Fazendinha também é um projeto lá no Santa Lúcia, né? Sim. No Santa Lúcia. A gente estreou lá. Lá eu fiquei na cozinha e aí desse eu fiquei na sala e eu cheguei, uma prima e um amigo comigo, e aí eu já cheguei. Não, gente, elas ficam lá distribuindo. Isso é maravilhoso, vocês lá, né? A gente chega e encontra. Eu até fui bem inconveniente, eu queria ficar no meio lá, até que eu perguntei, vocês estão trabalhando, né? Mas vocês se colocam ali no meio, a gente fica muito à vontade, muito à vontade. E aí eu falei, eu quero ficar na sala, né? Aí você me entregou o papelzinho de ficar na sala. Depois, o pessoal que estava comigo gosta muito de comer. Eu falei, gente, vocês podiam ficar na cozinha, você vai comer e eu vou para a sala. E eles, não, vamos para a sala. E no final são pessoas que te conhecem, né? Te conhecem de muitos anos e aquilo foi muito emocionante. Eu conheci a Mari lá nesse dia, mas os outros 2 já conheciam há muito tempo. E a sua história impactou os 2 também num lugar muito específico. Muito pessoal que chegou a mexer comigo também e eu falava, meu Deus, por que eu escolhi aqui? Mas é a coisa do teatro, né? E eles falam, não, tinha que ser aqui. E foi lindo demais também a forma como você convida as pessoas a contarem a própria história, a parte da sua. Né? E acho que o jeito tão respeitoso, delicado e bonito de você colocar ali a sua... gente, é de uma intimidade que não tem isso, né? Isso que a gente coloca ali, que é da infância, que é da relação com os pais, né? Que é de uma construção de uma família, né? E a cena da pandemia, né? Então tem a coisa da sobrevivência. Então o que a gente assistiu ali, além de você, né? E essa gentileza, né, gente? Essa generosidade realmente de compartilhar o espaço ali. Mas aquilo foi bonito demais. Que aí ver outras pessoas falando sobre a relação com o pai, a relação com o isolamento. Né? Enfim, eu também fico falando aqui da Ceci. É muito delicado. Eu fiz isso várias vezes. Mas de uma delicadeza muito grande. O teatro autobiográfico, ele é muito delicado, assim, quando você falou assim, eu tive vontade de sair, por que eu escolhi isso? A gente também, quando a gente começou a contar as nossas histórias. Nossa, você quer fugir, porque é muito mais fácil você pegar um texto pronto, se aproximar ali daquela personagem e contar aquela história, mas quando você conta a sua história, né, é muita exposição. Mas... a Mari até fala ali, você dá um alerta ali de... Como é que o pessoal coloca quando vai... Alerta de gatilho, alguma coisa assim, né? A gente é um teatro, se alguém precisar, pode sair. Tem até esse cuidado, né? Vão lembrar que porque sabe do impacto que isso causa, né? Sim. E outra delicadeza também é no banho de sol que vocês levam as pessoas para o palco, né? E, quer dizer, vocês levam as pessoas para o cárcere, né? Para aquela experiência ali né? Como é que é isso? É muita coisa para administrar, gente. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa de mulher mesmo, né? A forma de convidar. Né? E a gente, assim, às vezes a gente leva uns nãos, mas raríssimos. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, hoje não, porque eu não estou muito bem. Né? Então,
Porque é isso também, né? De como... Mas a gente sabia que a gente ia precisar, né? Do público para contar aquela história. A gente não ia, nós 4, a gente não ia dar conta de contar as histórias daquelas mulheres, né? E a gente eticamente não queria representá-las. Sim. Né? A gente não queria... Porque tem isso também, né? Dentro do documentário, assim, como que você é a personagem, que lugar... Né? É personagem, não é, né? Mas porque, falando na verdade, de novo da somos delicadeza, o dia que eu assisti Banho de Sol, tinha uma pessoa que é egressa, né, do Sim, sistema sim. e que se apresentou. Ela está sempre Acho com a que gente. ela tá sente a sempre com a vontade gente. para se expor ali Sim. também, né? De tão cuidadoso. Ela já saiu e ela está sempre acompanhando a gente, sempre que a gente vai apresentar, a gente liga para ela, convida e ela está sempre com a gente, assim. Né? Também... ela recebe cachê, tudo é uma forma de integrar, porque afinal de contas, né, elas pediram para a gente contar a história delas aqui fora, isso também, porque na verdade quando a gente entrou lá não foi o propósito de pesquisar aquele universo para fazer um espetáculo. Não, a gente entrou para dar aula e o espetáculo ele veio depois a partir da demanda delas. Falem da gente lá fora, porque tudo que sai sobre elas é muito monstruoso, né? Muito. A mídia massacra, enfim. E aí elas falaram, falem, porque a gente criou tanta coisa bonita aqui e é disso que a gente vai falar, né? Então tem isso também, de um olhar diferente, de um olhar cuidadoso, afetuoso, né? Que a gente fala que a Azula trabalha muito no afeto. Não só no afeto, pelo afetar, né? Pelo afetamento, mas também no afeto real mesmo. Né, de abraçar, de acolher, toque, presença. E trazer essa subjetividade, né, dessas mulheres, fazer com que elas existam, né, como a Kelly falou, porque elas existem, elas estão lá, né, não é uma coisa que está aqui, que eu criei, não, elas estão lá. Dar luz, né, Glaucinha? Transformar aquele espaço e fazer teatro ali dentro, levar teatro ali para dentro, né, assim. Dá um foco que são vidas, essas pessoas têm histórias, né? Assim, o que a gente faz com as pessoas que cometem crimes, né? Tem mais chance? Ai, né? gente, nisso, sabe, uma história que vocês contam que me impactou demais. Pode falar? Eu até já falei aqui no... Então pode. Inclusive, eu já falei. Você já falou? Mas é da bebê, né? Da mãe com a bebezinha, porque aqui eu fiquei pensando, gente, é uma sociedade que... Vamos ampliar, assim, né, para a coisa da sociedade que enlouquece a pessoa e quando ela comete um crime, ela é responsabilizada sozinha e punida, né? Porque no caso, era um caso de saúde mental, sim, né? Total. Ela é proibida de... Vocês o que der para falar, assim, né? Mas ela é proibida de fazer uso dos medicamentos psiquiátricos. Só que imagina isso, no tempo da gestação, depois amamentando. Aqui vocês falaram, né, de mães e avós, a gente sabe o que é isso, né? O investimento disso, de todos os aspectos para uma mulher. E ela sem esse recurso né, esse suporte da medicação. Sim. Até que ela tem um surto, não é isso? E ela mata o filho, né? Ela sufoca a criança, parece. E aí ela recebe esse... Agora ela vai presa. Né? Então, aquilo é insuportável. Essa história é insuportável. Porque é a negação de direito da vida toda. É um desrespeito, uma violência atrás da outra, né? Exato. Até ela ser fechada ali. E sem o filho e... Geralmente as pessoas presas, mas principalmente as mulheres... sofreram muitas violações de direito até chegar lá. Até chegar lá. Muitas vezes ali, aliás, sempre ali é mais uma violação, né? Como é organizado o sistema carcerário no Brasil, o aprisionamento, mas, né, ali continua sendo uma violência, mas, né, se for colocar isso, a pessoa ela passa ao ato, ela faz uma violência, mas de uma vida que já veio de violências e situações de violação de direito muito grande. Isso é muito presente na história das mulheres, assim, com dados e tudo mais. E essa história vai para a cena, né, principalmente, porque é isso, nós ficamos lá um ano, né, nós grupo ficamos lá um ano, e aí fomos convidadas a ir embora, antes do fim. É assim que termina. A gente estava montando um espetáculo com elas lá, e o desejo era que esse espetáculo
pudesse às vezes sair ali daqueles muros. Sim. Mas ele foi interrompido antes, a gente fez uma apresentação pequena, dele ainda mais rascunho, e aí já fora a gente fala, e agora? Né? Como que a gente conta essa história aqui fora? Então, a gente tinha muito documento, muitas histórias, muitas vivências, muita coisa que nos atravessou, e essa história, né, além dela, né, ela é do insuportável, mas ela mostra bem essa trajetória da violação até chegar ali naquele lugar. Com um objetivo, não sei se eu estiver errada, vocês me corrigem também, de discutir sobre o sistema penitenciário, de falar sobre isso, porque nós somos 4 mulheres brancas, e aqui você também, né, uma mulher branca, falando e dando aula, no nosso caso, um lugar onde a maioria é preta, e isso que a Mari falou é tão importante, essas pessoas, elas são aprisionadas aqui fora mesmo, então uma sequência que chega ali naquela máquina do abandono, né, então, como foi importante para a gente e para mim como mulher branca, privilegiada, passar por ali e trabalhar nessa conscientização, assim, como que uma luta se torna uma causa sua, como que eu, mulher branca, privilegiada, me beneficio desses privilégios, sabe, assim... É muito importante, porque assim, é chocante, né? As pessoas, nossa, é chocante, foi chocante para vocês. No momento, foi. No momento, foi difícil lidar. Enfim, eu posso falar por vários motivos, mas não, para mim não é difícil. Porque eu volto para minha casa, eu como, eu faço terapia. Não é difícil. Não, gente, para a gente é muito bom poder falar disso, despertar as pessoas sobre isso, abrir essa janela para que essa discussão reverbere. Mas não, nós continuamos muito bem, né? E elas continuam lá. E o sistema continua operando dessa forma, né, no Brasil, acho que... Vocês estão falando, isso foi 2016, né? 2017, né? 16 e 17. Vocês estiveram lá. Provavelmente muitas dessas mulheres ainda estão lá, né, Márcia? Por causa do tipo de crime hediondo. Sim. Então é isso. As penas e quem são ficou grávida lá? Quem foi? A Thalita que conta também, né? Foi. Pois é. A Kelly tinha... Estava amamentando. Tinha neném pequeno. Sim. E a Thalita... Minha filha estava com 5 meses. Engravidou. No processo. E o filho dela nasceu quase 2 semanas depois que a gente encerrou o processo lá. É muito importante isso que você está colocando, né? A gente sai dali, a vida continua. Claro que impossível sair disso, eu acho, sem ser afetado, né? Sim. Você falou, nossa, mas é isso. Quando a Kelly fala desse privilégio, a gente falou, nós temos esse privilégio, né, de vozes de mulheres brancas e podemos entrar em espaços possíveis, né, para nós, abertos, então vamos falar disso em espaços impossíveis para elas, né? Então, a gente entendeu que o nosso caminho era esse, assim, né? De dizer disso usando o nosso privilégio, de estar num teatro de classe média alta, né, de falar na escola de juízes, de falar na escola de direito, de falar nesses espaços, né, que a gente foi convidada e apresentamos a peça em todos esses espaços. Então, foi importante, é um movimento, né? Criou-se um movimento, cada vez que a peça acontece, outras conexões são feitas, né? E a gente espera que... É lógico, uma discussão mega ampla, né? A gente é um pontinho na questão, mas... eu acho que o teatro faz isso, né? Abre. E muita gente fala, nossa, eu não tinha noção. Eu passava lá e nem sabia. Nunca prestei atenção naquele muro. Né? Coisa de não entender que ali estão mais de 800 mulheres, 400 são mulheres. São mulheres, né? São corpos, são pessoas, né? Com histórias, né? Com famílias, com filhos, enfim, não é uma coisa que você deixa lá e esquece. Porque falar, né, analisar, confabular, chorar, né, é uma coisa. Mas o que você faz, né, na sua profissão, assim? E lembro muito da presença de uma delas que você falou no espetáculo, chamando um pouco para isso. Eu existo, tá, gente? Eu estou aqui, eu trabalho
para as pessoas olharem diferente para isso, assim. E, sobretudo, assim, fico sempre lembrando de advogadas que vão à peça e ficam, nossa, eu vou repensar minha profissão, assim. O que a gente pode fazer, né? Assim, depois que eu passei por lá, assim, é uma coisa que mexe muito. O espetáculo, fazer o espetáculo é uma necessidade, é um desejo grande de continuar. A gente depois fez um projeto num socioeducativo, trabalhando com meninas menores em situação de cárcere. Depois eu fiz um filme sobre isso também, onde eu faço uma agente, tem essas meninas. Qual que é o Esse filme? ano... Esse filme ainda não estreou ainda. Vou te mandar quando estrear. Está em processo ainda. Gravei ano passado, no final do ano passado. E vou também agora trabalhar num projeto do Instituto Abra Palavra. Não sei se você conhece, a Aline Cantia, Fernando. Não. A gente vai também desenvolver projetos dentro de penitenciárias. A gente vem aqui contar pra gente. Sim, claro. Claro. E algo que eu assim, o Banho de Sol permitiu, assim, porque também a Aline é uma pessoa que eu conheci durante o Banho de Sol. Achei tão interessante você dizer que você conheceu a Mariana no espetáculo, né? No Banho de Sol, eu conto da história de que eu encontrei uma amiga. Sim. Ela. Sim. E aí eu sempre contava... eu sempre contava essa história, assim, como eu estava sendo mãe, naquele momento, eu ficava sempre muito sensibilizada com a questão de que minha amiga perdeu a guarda do filho e tal, e eu finalizava um pouco a história assim, nessa separação dos dois. E aí, durante a peça, um dia eu chamei essa mulher, a Aline, sem conhecer ela, para estar ali com a gente, e aí durante a peça ela falou, eu sou amiga da sua amiga. E eu fiquei muito ansiosa para finalizar a peça, para ver ela, e a gente se encontrou. E aí hoje nós somos amigas, desenvolvemos projetos juntas a partir do espetáculo. Mas a Aline contou que teve um dia que o menino foi visitar, o filho foi visitar a minha amiga, a mãe ali, que nesse dia a cadeia inteira parou. Sim. E isso para mim é muito, muito forte também dentro dessa história. Essa imagem dessa criança ali. Então, eu conto um outro final. Então, também o teatro documentário tem esse lugar que as coisas vão mudando, porque é dinâmico, né? Assim, a vida segue acontecendo. Exatamente. E durante o próprio espetáculo, né? Assim. Ai, gente, que olha, eu fico falando disso. Você vai falar alguma coisa do banho que eu quero passar para Mamá e para casa? Vamos, só para... porque a gente sempre começa a falar do banho, a gente pode falar... porque são centenas de histórias, né? 1000 horas. 1000 horas. Foram muitas coisas. Mas queria aproveitar que a gente está falando do Banho de Sol, que a gente falou várias vezes da nossa aluna, que está com a gente no palco. E mandaram um beijo para ela. Lana, um beijo para você. Beijo, ela foi fundamental para a construção do espetáculo. Ela já estava fora. E ela nos ajudou muito no processo de construção do espetáculo. E hoje, toda vez que pode, ela está com a gente também em cena. Então, um beijão para você, empreendedora. Maravilhosa. Gente, então, Mamá. Eu quero aproveitar, porque a gente está aqui falando do feminino e falando de mãe também, né? A gente está falando de ver o que é mãe também, né? Se a gente não tem um significante para mulher, né? Qual que é o para mãe também? Não sei. Então, como é que é essa construção do Mamá, que eu também não conheço o espetáculo? Quem me conta? Depois que a gente terminou de fazer as rosas, a gente pensou, né? Qual vai ser nosso novo projeto? E coincidentemente, nós estamos fazendo uma residência com o grupo Tramo de Teatro de Contagem. Nós falamos isso ontem. Eu falei, Ontem, quinta. Foi, não foi? Foi. E eu vou falar a mesmíssima coisa que eu falei lá, que a gente... Eu e Thalita, a gente trabalhava junto em teatro empresarial, viajando. Então, como a gente fala muito pouco, né? A gente a viagem inteira, uma falação, e a gente falava muito, muito sobre maternidade. Sim. Ela teve essa questão com a mãe dela. Eu tive questões com a minha mãe e eu sempre tive muita dúvida, esse negócio de ter filho. Eu falei, eu não quero abrir mão da minha liberdade, ter filho é um saco de educar. E aí ela ficava, eu também não sei se eu não quero. A gente não tinha um dia que a gente não falava essa coisa da maternidade. E aí, a Thalita falou, tu acha que a gente está falando muito sobre mãe, né? Quem sabe a gente não vai fazer o nosso próximo espetáculo falando sobre a maternidade. Aí ela falou, mas não vamos falar da maternidade romântica, da família Doriana. Vamos falar desse outro lado da maternidade, quando
a mulher tem uma depressão pós-parto. Tem vontade de quem nunca, né, gente? Tem vontade de sair correndo também, né? A mulher que não quer ter, a mulher que o filho não, foi uma relação conturbada, a mulher que que o filho foi preso, que o filho morreu, que o filho suicidou. Sim. Então, aí nós começamos um processo de fazer um workshop nos centros culturais. Nós fizemos em 2 centros culturais, batendo papo com mulheres sobre a questão da maternidade. Então, a gente foi... Nós temos o André Veloso, que é o Tidé, nosso amigão e salva tudo, porque o Tidé é o cara do audiovisual. Então, o Tidé registrou, assim, não sei quantos depoimentos. E aí, a partir desses depoimentos, é que a gente começou o processo de construção do espetáculo Mamá. Então, Mamá, ele aborda a maternidade nesse lado que não é lindo, né? Então, a gente teve o depoimento de uma conhecida da Thalita sobre a depressão pós-parto. Tivemos o depoimento de uma moça que ela não tem... que ela apanhou muito da mãe, então ela não gostava da mãe dela. Tivemos depoimento uma aluna da Thalita que a filha suicidou. Então, a gente foi... Mamá, ele é um espetáculo denso nesse lugar, assim, de trabalhar a maternidade com esse viés, sabe? Sim. Não é tudo não são flores, não, né? Mas o espetáculo Mamá, ele não faz mais parte do nosso repertório. Eu ia perguntar isso, como é que faz para assistir As Rosas e Mamá? As Rosas, eu acho que a gente ainda volta e apresenta. Foi ano passado, gente, a Mostra Zula 13 anos? Foi, não foi? Ano passado a gente fez uma mostra de 13 anos, nós apresentamos. O Mamá, ele tá gravado, ele é visto só... Tá. Mas a gente tem acesso? Boa pergunta. Eu acho que ele ainda está no nosso... Vou procurar e a gente coloca. No Instagram da Azul tem um Linktree lá, né? Sim, que a gente tem. Eu acho que ele ainda está disponível. Tá. Mas ele não faz mais parte do repertório. E ele foi esse... Foi isso. Foi esse caminho aí dessa maternidade não... Outro tema delicado e importante demais de falar, né? Porque atravessa... todas nós, né? E às vezes de uma forma muito insuportável também. Né? Aí a Thalita agora vamos teve combinar, filho. Vontade de assumir você já teve também, porque não foi só eu que tive vontade de fugir, de sair correndo esse negócio aí de ter 2 filhos, não. Agora tá tudo bem, 2 meninos de 13 e 16 anos. Já tá bom. Tá fácil, agora tá... Olha, mas eu quero muito ouvir vocês, que aí vai acabar nosso tempo. Eu sei que vocês têm muitos compromissos. Mas eu queria ouvir do processo criativo. Aí, se a gente pudesse falar no Casa, explicar um pouco, a gente falou também muito do Casa, mas para quem não ouviu, o que é esse espetáculo e como foi para cada uma, assim, criar isso, sabe? Porque aí era se ouvindo, né? Aí vocês não estavam escutando outra... Acho que também, né? Mas como que foi isso para contar a própria história? Começa a contar pra gente. Mari, começa? Posso. Eu consigo ver no Casa, assim, no processo do Casa, agora, depois que a gente construiu, passou por esse processo criativo, eu consigo entender ele dentro do que a gente pode chamar de pesquisa da Azula. Porque eu acho que as coisas ali, essa pesquisa, ela foi sendo construída. Sim. Pelo desejo de contar, pelo desejo do encontro, mais do que pelo desejo da linguagem ou da forma, né? Sim. Mas, né, esse percurso de sair da história, que é da mãe da Thalita, que também é da Thalita, e ela vai mudando ao longo do tempo e colocando mais isso para a cena, de que aquela história é dela, é da mãe dela. Depois, esse processo de ouvir muitas mulheres, de encontrar muitas mulheres e tentar transformar essa história assim, mais simbolicamente, né? O Mamá, ele é menos de relato direto e mais de uma criação a partir do que foi ouvido. E tal. Depois, essa experiência, né? Lá do Banho de Sol, 1 ano na penitenciária, saímos, como que a gente conta essa história, como que a gente divide essa história. E para dividir era isso, precisava compartilhar, precisava ter outras pessoas ali com a gente, não só aqui, mas aqui também, até para tudo virar um lugar só.
E aí depois essa proposta de... Isso eu já aprendi, que é romper a quarta barreira. Isso, a quarta parede ali. A quarta barreira, eu acho, a quarta parede. Exatamente. A parede é uma barreira. É uma barreira, ele rompeu. Rompeu, né, juntando ali. E depois nessa proposta de fazer o Casa. O Casa é um espetáculo em que a gente recebe o público numa casa, numa suposta casa. Sim. E as pessoas são divididas, são convidadas para estar em algum cômodo. Nesse cômodo acontece um relato autobiográfico de uma de nós. Sim. Então ao mesmo tempo, ao mesmo cada tempo, uma de vocês num cômodo. Isso, a pessoa que vai, a experiência dela é em um cômodo. Sim. Então ela pode de novo ver outros cômodos, ela ouve assim, porque está acontecendo ao mesmo tempo algumas coisas, mas ela participa de um cômodo, né? Ela faz uma vivência ali de um cômodo. E aí era naquele contexto de final de pandemia, entendendo o que tinha sido aquele momento em que quem pôde ficou dentro de casa, quem pôde... Falando de privilégio de novo, né? Exatamente. E pensando em como que agora a gente abria a casa. E aí esse abrir a casa, né? Vamos contar as nossas histórias. E eu achei muitíssimo desafiador. Porque eu pensava isso assim, o que é que tem da minha história tão privilegiada que vai interessar ao outro? Né? O que é que tem ali? E aí a Thalita, ela fez uma condução assim, desse processo, né, no início, da gente conseguir trazendo para ali, e a gente já tinha muita confiança entre nós, muito amor, muita segurança, muita intimidade, de trazer quais dores nos trouxeram até ali. Sim. E ali, isso eu fui entender só depois, agora, já apresentando, né, algumas vezes que a gente fez o Casa, e vendo as cenas das outras mulheres, que é nesse quais são as dores. E era ali a disponibilidade de trazer o que a gente não tinha palavra para tudo, o buraco. Mas por que isso era possível, assim? Por que assim, isso era uma terapia? Não é terapia. Não. Ali tem teatro, tem escolhas estéticas, tem escolhas éticas, né? É diferente quando você está ali no divã. Sim. Né? Ali você tem outra ética, exatamente. Então ali tem um recorte que faz daquilo também algo que, né, pode ser ficcional. Sim. Pelo recorte, pelo olhar, mas como que a gente se dispôs nesse processo a trazer, né, Kelly já falou disso, o que a gente conseguia dizer só até um lugar, o que a gente podia abrir. A ideia era abrir a casa. Sim. E eu hoje sinto que a gente conseguiu fazer isso, a gente troca muito. Como que foi, né? Quando termina, a gente fala, como é que foi lá? Como que foi no seu cômodo? E aí acontece muita coisa, igual o encontro que a gente teve aquele dia com as pessoas que estavam lá, que foi um dia que mexeu muito comigo. Mas a gente vai entendendo que sim, essas histórias vão fazendo sentido. Sim. Pela experiência, pela troca. Eu falei muito. E isso que a Mari diz de a quem vai interessar a minha intimidade, né? Ou algo que eu tenha de íntimo para compartilhar, foi uma pergunta que, assim, que me atormentou muito. E é engraçado porque, por exemplo, eu trato, né, agora de um momento que eu estou vivendo, que é o envelhecimento. Né? E o que é isso, né, para a mulher, e, enfim, essas questões. A gente vai ter um programa sobre menopausa. Esse também é um dos pedidos, desde a primeira temporada também. Então, uma pessoa bem legal. Então eu falava, nossa, mas aí eu acho que o meu público vai ser, né, e se for alguém jovem, né, como que vai ser essa, né? E aí é engraçado que a Mari falando disso, né, a gente entende, pergunta uma para outra, mas também tem isso, às vezes, de público que ela conhece, que vai assistir a minha cena e que é primo, jovem, sobrinho, aí vai depois. E aí ela fala, e aí, como é que foi a cena da Gláucia? Então, foi assim, Gente, é muito E aí a gente entende que chega em todo mundo, né?
porque a jovem tem uma referência também, né? Traz uma avó, traz uma memória, traz algum vínculo de uma história daquela pessoa, porque ela tem alguém assim na família, né? Ou a mãe está envelhecendo. Quem sabe ela também não está ou ela envelhecendo. Uma muitas coisa mulheres jovens né? que começam a falar, nossa, desde que a gente nasce, sobre esse é o processo, né? Então, aí isso deu uma apaziguada no meu coração, porque no começo eu morria de medo, eu falava, meu Deus, vou falar de mim e a quem quer saber da minha velhice. Isso. Né? A gente fala da minha delícia, das dores e delícias, né? Que a gente achou velhice. Sabe, tem uma música do Milton Nascimento que eu também repito, que é quando ele fala certas canções, eu acho que ela chama assim, né? Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. E eu acho que é isso que o artista faz. Acho que tem uma disposição e uma proximidade ali com o real, esse real mesmo, da psicanálise, assim, desse lugar que não tem nome, quando você falou isso, que é... Né? Eu acho que vocês têm essa coragem, e não sei o que é, ou esse impulso para esse lugar, não sei o que acontece, de ficar ali mais pertinho dele, e é um lugar que conecta todo mundo, né? Todo sujeito. Mesmo que vai afetar cada um, Sim. A mesma história afeta cada um num lugar diferente, mas afeta, Sim. né? Sim. Porque é muito verdadeiro. Nossa, eu fico até emocionada, porque a gente é muito... O artista diz coisas que são difíceis de escutar. Né? Isso, tem um texto lindo do Freud, que é O Poeta e o Fantasiar, que ele fala muito dessa possibilidade, que tem muito a ver até com isso, de colocar a gente diante do insuportável. Ou diz que o insuportável, seja pelo insuportável mesmo, como a gente fala do banho de sol, nesse sentido mais comum, né? Ou disso que não tem nome mesmo. Quero ler. Chama O Poeta e o Fantasiar. Eu não lembro o ano dele, mas a gente acha que... então fala. Eu te interrompi, é que eu fiquei tão... Você terminou, Que dia que vai ter de novo, gente? Eu quero... Agora 26, 27 e 28, na Setembro, na Fazendinha, Dona Isabel. Então, são 3 dias. 3 dias. Então, eu vou completar a casa, vou fechar a casa. Em outubro tem mais. 11 e 12? É 11 e 12? Fechado Luiz Estrela. No Luiz Estrela. Que legal. Mas acompanha a nossa página no Instagram, que todo mundo vai saber. Zula Teatro. Zula Underline Teatro. Tá tudo lá, gente. Terminou, Glau? Terminei. Porque o Glau falou dessa pergunta. Quem vai querer saber da minha vida? Eu faço ela todos os dias que eu vou apresentar. E eu não parei de fazer. E eu coloquei isso na minha cena. Eu pergunto na cena. O que eu vou fazer, né? Para quem está querendo saber da minha vida, assim. Mas o processo de casa, como eu já vinha fazendo esse documentário, né, com a Zula, eu já estava acostumada, assim, não é acostumada, mas não era uma novidade, porque eu já tinha falado um pouco da minha vida nas Rosas e em Mamá. Na Rosa você faz a mãe. Eu faço a mãe, mas aí, quando a Cida chegou para dirigir, porque a cena curta foi mais extra gente. Falabella, Cida né? Falabella. Ela é muito importante para vocês, muito, né? Muito. E ela veio aqui, querida demais. Ela veio. Ela e o Dário. Foi maravilhoso falar com a Cida aqui. Pois é, quando a Cida chegou para dirigir As Rosas, que a gente partiu da cena curta para fazer um espetáculo... Ela falou isso com a Thalita. Falou, Thalita, depois que essa história for para o teatro, ela não é mais sua. Né? Que incrível. Então, vamos trazer a mãe da Andréia, a vida da Andréia e coisas da Andréia também, para a gente dar uma equilibrada, né, no espetáculo. Então, foi aí que eu falei de mim, nas Rosas também. E quando foi Mamá também, falei coisa. Então, quando chegou em casa, eu falei, o que eu vou falar, gente? Não tem mais nada pra falar. Falei, tem nada pra falar da minha vida. E até parece, né? Que a gente tem tanta... Mas eu me repito, no caso. Porque eu falo coisas que eu já tinha falado nas Rosas e que eu já tinha falado em Mamá. E mais outras que chegaram. Imagino, né? Não, e é isso que a gente está falando do documental. A vida, todo dia, ela se modifica, né? Vão acontecendo coisas. E mesmo aquilo que eu já tinha falado, aquilo se transformou. Sim. Outras coisas aconteceram e muitas coisas mudaram dentro de mim. E eu até hoje, quando eu fazendo casa, a hora que eu penso, eu não vou falar mais isso, não. Para que eu vou falar isso?
eu já falei, eu não faz mais sentido, aí eu volto, aí eu faço, falo, não, gente, porque eu vou falar enquanto a Andréia, a atriz, eu fico sempre pensando que, já deu, um tanto de gente já viu, para que eu vou falar isso? Aí quando eu faço para outras pessoas e as pessoas reagem, eu falo, não, gente, eu posso fazer isso forever and ever together. Que o povo, são pessoas diferentes que vão assistir. E tem uma coisa... E quem vai é isso, é pro outro, é como chegou até a mim, né? Você tem que ir, você tem que ver, você tem que ir. Não, e sabe outra coisa? E eu já falei também. Gente, então você não pode parar, gente, olha a responsabilidade. E sabe outra coisa que dá uma... A gente pensa, porque é o seguinte, você tá sempre remexendo. Em coisas suas. Aí tem hora que você fala, chega, eu não quero ir nesse lugar de novo. Né? Então, toda vez que eu vou entrar em cartaz com casa, eu falo, vou remexer nesse negócio aqui. Sim. Aí, você tem que estar aberta. Porque pode ser coisa que não te afete num dia, mas aí no outro dia você faz e alguma coisa acontece. Eu começo a minha cena, não vou dar spoiler, porque né, você tem que lá ver a cena. Mas eu falo da minha separação. Numa das 1000 coisas que eu falo, porque eu falo pra caramba, então eu falo muita coisa na minha cena. E aí foi muito engraçado que um amigo meu assistiu, o Gustavo estava assistindo, com uma moça que ele também conhecia. Eu nem sabia que os dois se conheciam. Aí ele chegou pra mim e falou, Andréia, a fulana de tal, que eu não lembro o nome, assistiu sua cena. E eu encontrei com ela na rua, ela falou assim, eu adorei a cena. Eu separei uma semana depois. Mas eu já voltei. Valeu a peça. Valeu. Aí eu falei, foi um estímulo pra lá. Não é? Mexe mesmo. Mas mesmo que ela tenha voltado, alguma coisa ali, voltou porque mudou. Coisa, né? Voltar na mesma. E aí eu falei, você vê que legal. A gente não tem noção do tanto que a gente afeta as pessoas, né? Não tem. E é muita responsabilidade, né? Pensando por aí, assim. Sim. Mas eu acho que isso também, quando você fala da delicadeza da Azul, eu acho que é porque esse é um ponto pra gente bem fundamental. Sim. Da responsabilidade que a gente tem com o que a gente diz, com a forma como a gente chega nas pessoas, com a forma como a gente aborda as pessoas. Então, antes de pensar qualquer coisa do projeto, a gente fala, não, gente, e aí, como? Como dizer? Como, para quem? Como que a pessoa vai receber? Né? Então, eu acho que esse cuidado que é do lugar da delicadeza. Tem que ter, né? E é um cuidado que a gente tem que ter com a gente também. Porque quando a gente começa os ensaios e a mexer, a gente fica lá com aquele nó na garganta, engasgada, a outra agarrando na outra. E a outra falando. Eu falei que eu fiquei imaginando, né, vocês ensaiando e uma apresentando para as outras, cada cena, cada cômodo. E mesmo ali, naquele lugar que a gente sabe que a gente pode morrer de chorar e enrolar no chão, a gente tem hora que a gente fica. Tipo, né? São muitas eu fico camadas, pensando também, vocês viram que eu não quero acabar, né, o negócio, e vocês têm compromisso. Mas eu fico pensando também o impacto para vocês da gente que está assistindo e dos olhares e do choro e de ver que a hora que tem uma cena sua lá que depois eu vou comer, não spoiler não. Mas é muito tocante mesmo. Mas, eu imagino que para vocês também seja, porque vocês olham muito de perto pra gente, chega, toca, né? É isso que a Andréia está falando, né? É remexer, porque assim, são muitas camadas, né? Uma coisa é o sentido. Você fala assim, gente, faz sentido esse espetáculo? Para que eu vou contar isso? E por outro lado também, eu não tô querendo mexer nisso de novo, né? Assim, não, vasculhar isso, porque cada vez que você faz o espetáculo, o antes, o durante também, é vasculhar, é estar ali buscando esse sentido no momento que também você está falando. Sim. Né, assim, e fico pensando também, ouvindo vocês, assim, gente, que privilégio, né? Que a gente pode ressignificar, repetir, elaborar e, sobretudo, fazer o que a gente gosta. Porque, olha, que incrível. Nós aqui, profissionais da arte, que ama fazer, dizendo que a gente se pergunta se faz sentido para fazer, e para fazer tem que fazer sentido. Sim. Que privilégio, né? Que bom, né? Que bom que a gente
Eu acho que é um enorme privilégio, morro de inveja, inclusive, de vocês, artistas. E você falou de outro texto do Freud, né? Que é o Repetir, Recordar, Elaborar. Ai, gente, eu amo Freud. Repete. Teatro e psicanálise, cinema e psicanálise. Isso tá muito junto, você também curte, a gente. Sou maluca. Vem platicar pra esse lado ensolarado, que eu achei pra caminhar. Não, eu tô indo para vocês aqui. Ó, 1908, o texto do Freud, que é um jeito da gente localizar, né? Então, o poeta e o fantasiar. E aí eu vim aqui pesquisar para indicar também. Tive também o privilégio de receber aqui a Inês e o Eduardo do Galpão, e foi uma conversa deliciosa também. Eu estive com eles em cena um ensaio sobre a cegueira. Eu fui lá para aquela vivência maravilhosa também e pude sentir então, esse cuidado que eu sei que é o que vocês têm também é uma atenção, né, para ver se a gente está bem ali na cena. Foi maravilhoso. Aí eu indiquei também, esse aqui é uma tradução foi editado pela Autêntica, Arte, Literatura e os Artistas. Porque a Autêntica fez as obras incompletas do Freud, aí reúne os textos do Freud, né, por temas. Então, aqui, nesse livro, são os escritos do Freud que tem a ver com a arte. Então, indico aí também para os colegas de vocês e pessoas que vão assistir vocês aqui, me dá essa alegria, esse quentinho no coração. Que bom. Gente, eu quero agradecer vocês. Então, agradeço. Mas eu não quero acabar. Se eu agradecer, vai acabar. Vocês vão embora. Vocês voltam. A gente pode ficar aqui, a gente pode gravar 5, 10. Vamos, preparem, gente. Pessoal. Eu nunca sei para onde olhar, eu tô olhando todas. Para todas, ali. a pessoa quer todos os olhares. E são muitas São todos câmeras. seus. A gente está aqui no Estúdio Leste com o Iraê, maravilhoso. Até alugou uma câmera, gente, para vocês, porque o negócio aqui é de altíssima qualidade. Então, Muito o trem aqui tá obrigada. bonito. Né? E é isso. Aí quero agradecer também meus parceiros, deixa eu aproveitar, que tem a Pousada Tia Sofia, do Projeto Aldeia do Mestre, que né, possibilita, viabiliza também a execução desse trabalho, cheio de desejo também aqui, que é o Vida Loucamente Sã. Tem a Bonsoir, Espaço Saúde, que é onde eu cuido de mim, que eu malho, faço yoga, que eu medito, né, também. Eu tenho uma personal stylist agora, que é a Amanda Mendes, que é do Brechó, Doroteia, e ela idealizou também uma outra loja, que é a Cora Carola, e uma esteticista, que é a Jucimara Santiago. Então, obrigada, gente. Vem também mais gente ser parceiro meu aqui, porque esse negócio aqui é muito bom, mas é trabalho. É por isso que você tá linda desse jeito, né? Muito bem cuidado, gente, é isso. E vou ao teatro, é porque eu vou ao teatro. Né? Então, vá ao teatro. Então, gente, manda beijos. E que vocês quiserem falar também, divulgar mais alguma coisa, trabalho. Hoje eu tô bem Xuxa, querendo mandar beijo pra todo Ai, mundo. que delícia. Queria mandar beijo. Você chegou falando que você tava o quê vermelha, mesmo antes? Foi Xuxa, não? Foi Imatura. o programa da Tata Werneck. Foi da que eu Tata tava Werneck. mais naquele estilo, assim. verdade. Tratando, vamos dizer, de outro lugar do falo, né? Entendi. Ela é bem... É demais. Né? Maravilhosa. Mas mandar beijo para Zulers que não estão aqui. Faça isso. Thalita Braga, né? Beijo, muito Thalita. citada. Tidé, André Veloso, que, né? A Andréia falou um pouco, a participação dele, o artista que ele é nesse grupo, também tem muito a ver com o documento. Sim. Porque ele é a pessoa que vai fazendo o registro ao longo dos anos. Dos encontros, dos processos, dos no caso aqui, eu fui no final, né? Vocês reúnem todo mundo ali, tem aquela projeção linda, que aí a gente vê um pouquinho das outras cenas. Bonito demais. E aí, o Cris, eu falo tudo apelido, né, gente? Cris, aí eu falo Cris, você fala o Cristiano Araújo. Delícia. E o Ale, né? E o Ale. Aí, Alexandre Taveira. Isso. Alexandre Taveira. Mas obrigada, delícia estar aqui. Certamente voltaremos. Por favor. E a peça Casa, que vem aí, também vai estrear um filme que eu tive a alegria de participar, Sussuarana, dia 11 de setembro, semana que vem, nos cinemas, da Clarissa Campolina, Sérgio Borges. Rapidinho, mas eu passei lá. Gente. Passou, sim, Andréia Quaresma também está lá. Vai lá ver. É isso. Semana que vem? Semana que vem, dia 11 de setembro, estreia nos cinemas. Aberto aí a todos. Você foi para o cinema também, né? Sim. Fica aí. Sim, fui para o cinema. Fui descoberta no teatro. Imagina, 2008, eu fazia parte do grupo Teatro Invertido. A gente tinha uma sede, chamava Esquina, aqui no Sagrada Família, bem pertinho legal, aqui. Sim. E os meninos da Filmes de Plástico foi assistir um espetáculo, porque eles precisavam ver, estava formando na UNA.
E aí me assistiram no espetáculo que a gente fazia chamava Proibido Retornar, falando um pouco sobre o êxodo rural. E eles me chamaram para fazer um curta, Contagem, depois Contagem virou No Coração do Mundo, e enfim, e vários outros aí. Então, depois de 2008, né, nunca mais parei de fazer. Amo também. Aí fica aí, entre o teatro, cinema, teatro. Ai, gente, que delícia. Delícia demais. Quer falar alguma coisa? Dá tchau? Então, gente, casa 26, 27 e 28 de setembro, na Fazendinha Dona Isabel, lá na barragem Santa Lúcia, e acompanhem pelas redes aí. Isso. Se você ainda não, qual que é a câmera será, hein? Se vocês deve ser essa aqui seguem, a primeira, eu acho. passem a seguir. Isso. Zula _teatro. Mas se jogar Zula Companhia de Teatro no Google também... E ali acho todas vocês, né? Para ir seguindo também o de cada um. Vamos lá. O pessoal que, né? Sim, ótimo. É isso. Então, obrigada, Vida Loucamente Só também. Segue a gente, compartilha, curte essa coisa toda aí que a gente tem que fazer pra gente sobreviver nesse mundo paralelo aí, nas redes. Seguimos. Obrigada. Seguimos. Seguimos. Obrigada. Gente,